Vamos lá, boa noite a todos vocês. Sexta-feira, último dia da semana de dia útil, né? Digamos. Vamos iniciar a nossa live para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Mais um, né? Dia de live e vai ser abençoado, como sempre. Não tenho dúvida disso. Vamos continuar, né, na nossa leitura linda, e maravilhosa, bela e poderosa de 2 Samuel. E hoje a gente vai ler capítulo 9 e 10 para finalizar a nossa semana e vamos fazer a nossa oração, pedir a proteção a Deus, né, para entrar na palavra dele, porque não é qualquer livro que estamos lendo, a gente vê o quão Deus é cuidadoso com a palavra dele, o quão Deus põe a palavra dele como centro, né, de quem ele é, assim, do que ele é, a essência, né, o que representa. Se você perguntar quem é Deus, você só vai saber se for na palavra dele. Se você perguntar como é que Deus falava com as pessoas antigamente, só vai saber se entrar na palavra dele. Como é que Deus criou o mundo? Só vai saber se entrar na palavra dele. Então, é uma bênção a gente poder ter, obviamente, né, essa riqueza nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. E a gente vai iniciar agorinha. Vamos iniciar hoje, nesse momento, agora. Tá bom? Vamos lá, então, fazer a nossa oração, pedir, pedir a Deus, né, para que a gente seja abençoado sempre nesse momento de leitura. Então, Senhor, obrigada porque mais uma semana o ciclo se fecha, né? Mais uma semana de leitura que nós estamos finalizando, capítulos 9 e 10 de 2 Samuel, e a gente sabe, não somente a responsabilidade da gente ler sua palavra, Pai, mas também a bênção que é. E a gente repete isso o tempo inteiro, que é para a gente realmente pôr na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida, a bênção que é poder ter acesso à sua palavra. A gente não pode deixar isso ser um fato normal, só porque é fácil achar uma Bíblia Sagrada hoje. Não podemos, de jeito nenhum, porque todos esses, do início ao fim da Bíblia, Senhor, todos eles passaram por muitas dificuldades para falar com o Senhor, para chegar até o Senhor, ou então depois do Novo Testamento, crendo já em Cristo. E tudo isso que eles passaram, Pai, não foi em vão. Então, cada página, cada palavra que foi deixado, escrito, cada manuscrito encontrado, que o Senhor fez possível ser encontrado, que o Senhor tirou dos lugares escondidos do homem, que o Senhor colocou em lugares onde o homem poderia encontrar e reunir tudo para que a gente pudesse ter acesso, né? Que a gente pudesse poder saber o que aconteceu, o que acontece, e esse Deus que nós temos tão presente, tão vivo. Obrigada, Senhor, obrigada por esse momento. Que o Senhor abençoe a nossa live, que as coisas escondidas sobre os nossos olhos a gente possa ter acesso através do Espírito Santo nos revelando. Que nós alimentemos a nossa alma, Senhor, nosso Espírito Santo, de acordo com o que a sua palavra mesmo diz, que o Espírito se alimenta do que é do Espírito e o corpo, a carne, do que se alimenta a carne. Então, a gente está aqui para alimentar o nosso espírito nesse momento. Que possamos estar em comunhão contigo, em integridade de um todo, Senhor. Não metade dos nossos pensamentos ou da nossa vida, não metade do que a gente quer, não metade do que a gente acredita ser o normal, mas de tudo o que o Senhor deixou escrito para nós. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada porque o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é a fé que nós temos. O Senhor é a misericórdia que nós clamamos. O Senhor é o perdão que nós buscamos. Senhor, obrigada por ser absolutamente tudo o que necessitamos. Jesus, obrigada porque o seu nome sai dos nossos lábios, Pai, não em vão, mas sai cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Obrigada, Jesus Cristo, por tudo que foi feito por nós, o que é ainda feito por nós e o que ainda será feito por nós. Que o seu sangue nos lave, Pai, de todos os pecados que cometemos, todas as coisas erradas em que pensamos ou fazemos. Que o seu sangue possa estar sempre nos lapidando, nos protegendo das distrações, nos protegendo de todas as armadilhas que o diabo tenta contra nós, né? Que a gente possa estar protegidos, porque a gente já viu em Êxodo
que o seu sangue, aquele que estiver por trás do seu sangue, aquele que estiver protegido e coberto pelo seu sangue, protegido estará. Então a gente clama e agradece por esse milagre, por esse amor, e que a gente saiba passar ele à frente, não com uma fé egoísta, mas com uma fé que espalha para todos, tudo aquilo, desde os nossos testemunhos, os nossos milagres feitos na nossa vida para o próximo, Senhor, e a nossa fé também. Então, obrigada, que tenhamos uma boa live para encerrar essa semana de leitura. Em nome de Jesus, agradecemos essa live consagrada a Ti, Jesus. Amém. Vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que ele se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Davi perguntou. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, seu pai. O medo aqui especificamente, né? Porque naquela época, querendo ou não, Jonatas era para ser o sucessor, né? De Saul, era para ser ele o rei. E mesmo assim, eles tiveram uma amizade linda, né? De Davi com Jonatas. E então, numa linha sucessora, digamos assim, né? O filho de Davi, desculpa, o filho de Jonatas, teria acesso ao reinado, né? Mas como Davi já tinha sido rei, o medo era que Davi matasse ele para que ele pudesse de fato ser, né, originalmente o rei, enquanto ainda há um filho de um sucessor que seria Jonatas. Então, quando ele fala não tenha medo, é especificamente por isso, porque existe uma regra, né? Existia uma lei, obviamente, que era para ser cumprida em relação a reinados. Então, Davi passa para ele, olha, não tenha medo, né? Eu sou, é mais certo que tudo que eu vou te tratar com muita bondade por causa do seu pai. E eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do meu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, ou conforme a Septuaginta é o que está escrito aqui, mas conforme o texto massorético diz, né, é minha mesa, ao invés de dizer a mesa de Davi. Então, como se fosse a minha mesa, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Próximo aqui. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Anum, o seu filho, sucedeu-se como o rei. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Anum pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, o seu senhor:
Achas mesmo que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a cidade e destruí-la? Então, Anum prendeu os mensageiros de Davi. Olha como, né? Como é que diz? Olha como você ter pessoas com intenções desalinhadas com as suas, por exemplo, né? Pode fazer um ato que Davi tivesse feito com o coração, se transformar em algo negativo. É óbvio que Davi está fazendo isso com bondade, sim, muito legal, tal, mas ele também tem uma intenção política, uma relação política, porque, né, a gente está falando ali de dois povos, a gente está falando ali de guerras, a gente está falando de gratidão, a gente está falando de. Óbvio que Davi tem ali uma atitude política também, mas não deixa de ter sido algo que a Bíblia está dizendo para nós, não é o que a gente tem que achar que é. A Bíblia está dizendo que ele quis expressar condolências. Que ele quis, a Bíblia não está dizendo que ele mandou espias, ou que ele está com má intenção, ou que a Bíblia está dizendo que ele mandou com gratidão e com expressar condolências pela bondade que ele tinha feito com ele, né? Que o pai dele tinha feito com ele. Então, a gente está vendo que, obviamente, a intenção de Davi era uma. Só que como é que diz? A equipe não, né? Ai, como é que diz aqui? Peraí. Líderes. Eu ia dizer os conselheiros, mas os líderes. Os líderes amonitas, né? Fizeram a cabeça dele e aí disseram a Anum, olha, isso é mentira, ele tá fazendo aí para poder espiar, porque vai ter guerra, vai querer roubar a terra agora que seu pai morreu, e etc. E aí Anum foi e prendeu, né, os mensageiros de Davi. E aí isso é esquisito, porque às vezes na nossa vida a gente tem essas pessoas, né? Que às vezes a gente está numa situação com pessoas, e aí tem umas que dizem, olha, a pessoa ali, né? Quantas pessoas já tentaram assassinar a reputação de alguém, né? Quantas pessoas que você conhece? Eu já perdi as contas de quantas pessoas na minha vida, na minha história, ou que já passaram pela minha história, ou que por algum breve momento ficaram na minha história, elas falavam mal de mim, ou tentavam, assassinar minha reputação, de qualquer forma, com as coisas mais abomináveis a coisas mais sem noção, assim, sem noção do mundo sobre a minha pessoa, né? E a única coisa que eu podia fazer é me afastar e orar a Deus para que a justiça fosse feita, porque eu sei quem eu sei o que eu represento, né, para as pessoas ao meu redor, eu sei quem eu sou para Deus, eu sei o que eu sou para Deus e quem Deus é para mim. Então, eu já ouvi coisas cabulosas a meu respeito, nossa, cabeludas de eu dizer, gente, não é possível que inventaram algo desse tipo. E pessoas que riam ao meu redor, né, que estavam junto comigo. E aí aquelas pessoas, elas vão minando a sua história. Elas vão, mas você não tem como saber, né? Porque como é que você vai saber quem é a pessoa? Aí você escuta de um, você escuta de outro, aí você. Mas o ideal é a gente sempre fazer aquilo que a gente fala de você julgar, não a pessoa, ok? Mas a conduta, porque sempre que João fala de Pedro, a gente mais sabe de João do que de Pedro, por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê alguma conduta da pessoa, a gente fala, opa, por quê? Porque independente de ser pessoas queridas ou não, ou sermos, né, amadas pelas pessoas ou não, é complicado você lidar com pessoas que te querem bem, mas não tão bem quanto elas. Então, é ideal na nossa vida a gente clamar a Deus por amizades puras, genuínas, ciclos fecharem. É assim, ó, é absolutamente crucial a gente entender que ciclos vão se fechar, que Deus fechará alguns ciclos e que a gente tem que somente agradecer a Deus por conseguirmos finalizar um ciclo pela vontade dele, né? E pedir que ele faça isso mesmo, porque às vezes nós somos cegos, cegados pela amizade, ou por aquele que se veste aquele cordeiro lobo com a pele de cordeiro, né? Ou aquele que está ali do seu lado, mas é o que apunhala pelas costas também. Então, obviamente que aqui a gente está falando de uma situação um pouco mais delicada e sensível, porque tudo pode ser guerra, tudo pode ser inimigo, tudo pode ser. Mas na nossa vida espiritual é a mesma coisa, energia que as pessoas mandam para nós e tudo isso que vai acontecendo, né?
Então, infelizmente, foi acontecendo isso, e aí Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das roupas deles até as nádegas, e os mandou embora, ou seja, humilhou eles e mandou eles embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e retorne em seguida. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, ou seja, se transformando, aqui em hebraico, que na verdade em hebraico é se transformado um mau cheiro para, ao invés de ser, é como se fosse, você não tá me cheirando bem, é tipo isso. Então, como ele havia transformado um mau cheiro para Davi, eles já viram isso, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Moabe que marchasse com todo o seu poderoso exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob, com os homens de Tobi e de Maaca, se posicionaram à parte, em campo aberto. Vendo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se, porém, os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for bom aos olhos dele. Isso é uma ótima oração para a gente. Que o Senhor faça aquilo que é bom aos seus olhos na minha vida. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam no outro lado do Eufrates, ou do outro lado do rio, e estes chegaram a Elã, tendo à frente Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus formaram linhas de combate para enfrentar Davi. Isso aqui tudo está acontecendo porque uma pessoa falou para outra pessoa, né, ou um grupinho de pessoas, tanto faz, falou para outra pessoa que a intenção daquela pessoa era que foi a que enviou, né, no caso Davi, era errada, era para prejudicar, era ruim, era maliciosa, e aí a guerra se põe a acontecer. E isso acontece na nossa vida. Às vezes, a gente esquece que Deus fala para a gente não tomar partido, porém ser justos, né? E aí a gente compra a briga, alguma briga, seja nossa mesmo, seja de outras pessoas, a gente compra aquela briga, a gente não escuta os outros lados, a gente não quer saber dos outros lados, a gente só quer saber de nos armarmos para que a gente tenha essa mesma situação acontecendo. Então, isso é importante a gente ver, porque Deus às vezes vai colocar a gente numa situação na qual a gente vai precisar usar sabedoria e discernimento, que vem do Espírito Santo, discernimento, a gente não tem discernimento. Desculpa. A gente não tem discernimento, então do Espírito Santo é que vem nosso discernimento, né? E a gente começa a cavar problemas, cavar inimigos, cavar brigas com pessoas, cavar situações na qual a gente se entristece ou entristece o próximo, a gente se chateia ou chateia o próximo, mas tudo isso porque, às vezes, algumas pessoas não estão com o coração abertos a receber aquilo que nós estamos enviando. Então, a gente tem essa linha tênue, né, entre estarmos super bem de coração aberto e com boas intenções
e do outro lado da linha, a pessoa não receber da forma na qual enviamos, né? E aí, obviamente, que isso vai de nós buscarmos um trabalho mais pessoal mesmo, um trabalho íntimo, pessoal nosso, e espiritual com Deus também, obviamente, né? Para qual a gente tenha paciência, ou a gente tenha discernimento, a gente tenha sabedoria de ouvir, de esperar, de, né, poder ponderar as coisas que acontecem ao nosso redor. Assim travaram batalha contra ele. Eles, porém, acabaram fugindo dos israelitas. Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, conforme alguns manuscritos da Septuaginta diz. O texto massorético traz cavaleiros, ao invés de 1.000 soldados de infantaria, ok? Dos arameus. Sobaque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos ou vassalos, não sei, de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Ou seja, para que chegou a esse ponto, né? Assim, os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, assim, viram o poder de Deus, viram o poder do Senhor, viram o poder do povo do Senhor, recuaram, mas para que deixar chegar a esse ponto? E esse é o convite que a gente faz a nós mesmos o tempo inteiro, né? Principalmente agora aqui na live que a gente está lendo sobre isso. Para que deixar a coisa chegar a tais pontos? Para que a gente deixar inflar ou inflamar alguma, né, o ódio de alguém, inflar o ódio de alguém, ou inflar o ego de alguém, ou o orgulho de alguém, ou a briga, ou colocar lenha na fogueira, ou então, para que deixar chegar a tal ponto, né? Então, a gente está vendo aqui, obviamente, que alguns pontos sim, algumas pessoas sim, algumas situações sim vão se escalar na nossa história, na nossa vida, né? E a gente vê que assim como escalou ali com eles, Davi foi lá e falou: não, peraí. E Deus, obviamente, deu a vitória para ele, porque foi muito injusto a intenção dele estar correta, de querer só consolar e expressar condolências por alguém que foi bom para ele, né? E uma geração nova, pessoas novas, clamarem guerra. Então, óbvio que às vezes vai se escalar e a gente vai acabar tendo também que nos defendermos dessa forma. Mas a palavra de Deus diz, né, que Ele é o nosso vingador, que Ele é o nosso advogado. Então, vai de nós, obviamente, estarmos sendo lapidados o tempo inteiro para que a gente saiba lidar com situações na vida na qual a gente não deixa escalar para guerras. Aquilo que era somente um pouco de sabedoria, um pouco de discernimento, né? E o que fazer pelos comandos de Deus, né? Então, que a nossa serenidade e que a gente possa estar conectado integramente com Deus, para que a gente não deixe coisas da nossa vida se escalarem a ponto da gente entrar em guerras desnecessárias, ou às vezes desproporcionais do que de fato elas deveriam ser, né? Enfim, é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, bom fim de semana para todos vocês, que Deus abençoe o fim de semana de vocês, o descanso tão merecido de todos nós, né? E até segunda-feira, se Deus quiser, para capítulo 11 e 12. Um beijo.